121 municípios do estado estão em zona de perigo da Covid-19. Revisão do plano diretor é suspensa. Aplicativos de ônibus ficam desatualizados com as mudanças de horários por conta da pandemia. E TVU Notícias vai ser suspenso para reformulação. Hoje é quarta-feira, 2 de setembro de 2020. O TVU Notícias está no ar. Segundo dados divulgados pela CESAP nesta quarta-feira, 121 municípios do Rio Grande do Norte estão em zona de perigo, pois a taxa de transmissibilidade, o RT, está acima de 1,03. A Secretaria Estadual de Saúde Pública do RN, a CESAP, não realizou a coletiva de imprensa na tarde de hoje, mas divulgou os dados epidemiológicos da Covid-19. 121 municípios do estado, que corresponde a 72% das cidades, estão em risco, com a RT acima de 1,03. Os números que são apurados pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, apresentam ainda uma taxa geral do estado de 1,05, sendo que 3 regiões continuam com a transmissibilidade acima de 1, que são elas: Mato Grande com 1,04, Oeste com 1,13 e Alto Oeste com 1,29. De acordo com os dados emitidos pela CESAP, o estado já soma 62.430 casos confirmados, 26.338 casos suspeitos e 117.688 descartados. Em relação aos óbitos decorrentes da Covid-19, já foram registrados 2.272, sendo 3 nas últimas 24 horas. Outros 217 seguem em investigação. Nesta quarta-feira, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública é de 40,6%. 247 pessoas estão internadas nas redes privada e pública entre casos suspeitos e confirmados, sendo 97 em leitos críticos e 150 em clínicos. Nas regiões do Agreste, Potengi e Trairi, todos os leitos para tratamento da Covid-19 estão disponíveis. Na região metropolitana de Natal, a ocupação é de 49%, no Mato Grande de 100%, no Oeste de 34%, no Alto Oeste 90% e no Seridó 60%. Em relação à fila de espera, 2 pacientes aguardam a regulação para leitos críticos e 6 aguardam transporte para serem removidos a uma unidade de referência. Felipe Mateus para o TVU Notícias. Após pedido do Ministério Público do Rio Grande do Norte, o MPRN, a 6ª Vara da Fazenda Pública de Natal, suspendeu parte do processo de revisão e a divulgação dos resultados da conferência final do Plano Diretor da capital. O MPRN alega que o formato virtual, realizado por causa da pandemia, incorre em problemas ligados à participação popular, representatividade, publicidade e de legalidade de todo o processo. Para entendermos o motivo do impasse e as futuras discussões em torno do plano diretor, vamos conversar com Érica Guimarães, ela que é membro do Fórum Direito à Cidade e Coletivo Sábado Natal. Seja bem-vinda, Érica, ao TVU Notícias. Primeiro, precisamos saber quais foram as irregularidades encontradas para que o MP tomasse a decisão de suspender temporariamente o plano diretor. Olá, muito obrigada pelo convite. Então, o Ministério Público ele vem atuando no processo de revisão do plano diretor desde o início. E nós, como sociedade civil, principalmente enquanto academia, a gente vem colaborando com esse processo. Há duas ações civil públicas que o Ministério Público ingressou. Uma primeira, ali em meados de maio, onde se contesta a questão da participação social, da representatividade, da possibilidade ou não de se fazer uma fase de votação online, entre outros motivos. E a segunda ação civil pública, que é a que a gente está discutindo agora, ela foi ingressada agora no mês de agosto e ela contesta o formato adotado pelo município para fazer a votação da conferência final. E aí ela contesta não só apenas relacionando com a questão da acessibilidade, que já é discutida na primeira ação. Essa segunda ação, ela vem colocar problemas mais graves e de cunho, inclusive, de segurança de tecnologia da informação, né, em qual foi feita uma perícia técnica que o Ministério Público
solicitou e que se apontou que lá na pré-conferência, já na fase de votação dos delegados, já identificaram um percentual alto, por exemplo, de IPs incompletos ou corrompidos, que poderiam ter significado algum tipo de fragilidade, de irregularidade na própria votação dos delegados. Os delegados colocam para a gente que tiveram dificuldades, alguns não conseguiram votar, pelo menos os que nos reportam, né, grandes dificuldades, e muitos nem chegaram a finalizar ou a começar a votação. Quais serão os próximos passos diante dessa suspensão? Porque o juiz que determinou, ele ainda completou que o município teria um prazo de 30 dias para dar um retorno ao Ministério Público, né? O prefeito Álvaro Dias de Natal, caso ele desse continuidade ao plano diretor, ele seria multado em R$50 mil, junto com o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Tiago Mesquita. E aí, qual é a expectativa em relação às justificativas que a prefeitura possa apresentar para que o plano diretor ele tenha realmente, de fato, sua discussão, mas, de fato, de uma forma colaborativa, né, com a participação realmente conjunta de toda a sociedade, para que se discute uma cidade que vise o bem comum. Como a nossa participação é enquanto sociedade civil, a gente, claro, temos expectativas, mas não temos certezas, né? Porque quando se judicializa um processo como esse, as variáveis são muitas, né? E nós não fazemos parte do Ministério Público. Nós denunciamos, representamos, requeremos, mas a gente nunca sabe qual vai ser a ação que será tomada pelo MP, até porque institucionalmente a gente não tem essa proximidade, né? E aí a gente acredita, pelo que a gente leu da ação, que o MP vai aí, já tomou aí essa iniciativa para tentar ali proteger não só a participação popular, mas a legislação em si, né? O plano diretor é uma lei muito importante, né? A lei de uso e ocupação do solo urbano determina o desenvolvimento urbano da cidade para os próximos 10 anos e não pode ser votada de uma forma irregular, frágil e ilegítima, que possa ali, dentro desse formato, invisibilizar segmentos da sociedade em detrimento de outros, que é o que a gente vinha acontecendo, porque no formato online poucos têm acesso. Então, as pessoas que têm um acesso pleno, elas acabam ditando o que esse plano vai ser. Nós, por exemplo, lá no Salve Natal, a gente defende o adiamento do plano diretor. Por quê? Porque a gente considera que já esperamos tanto tempo, podemos esperar um pouquinho mais, focar nas urgências desse ano de pandemia, as necessidades da população, né, de assistência social, de saúde, e ano que vem, assim como a educação, por exemplo, está parada, o plano diretor pode ficar também e retornar no momento em que for seguro para as pessoas estarem presencialmente no ambiente coletivo, debatendo e votando essa lei. Érica, você falou sobre o Salve Natal, que é um coletivo, né? Você também é participante do Fórum Direito à Cidade. Explica um pouquinho para a gente o que é esse fórum, o que é esse coletivo, como surgiu, certo. E principalmente como é que eles estão atuando na discussão do plano diretor de Natal. Bom, o Fórum Direito à Cidade é um projeto de extensão dos departamentos de Arquitetura e Urbanismo e de Políticas Públicas. Eu, por exemplo, fiz mestrado e faço doutorado em estudos urbanos e regionais. Sou advogada e me inseri na academia, na universidade, através da pós-graduação. Conheci, quando estava ainda no mestrado e segui durante o início do doutorado, o projeto de extensão Fórum Direito à Cidade e passei a ser colaboradora. Lá, a gente tem como objetivo acompanhar e fiscalizar o processo de revisão do plano diretor e dar informação para as pessoas que nos procuram desde o início. A gente iniciou em 2018, paralelamente ao início do processo de revisão também, e a gente vem acompanhando e participando efetivamente do projeto, do processo de revisão enquanto projeto de extensão, com conteúdo de plano diretor. Temos professores, pesquisadores, colaboradores das mais diversas áreas que envolvem o plano, e também enquanto a sua forma. E no fórum, como é um projeto, tem um braço na comunidade, a gente sempre fez esse trabalho de chegar até a população e explicar o que é o plano diretor também. Em relação ao Salve Natal, aí já é um outro movimento, é um coletivo que alguns de nós que somos do fórum também fazem parte, não todos, e outras pessoas da sociedade civil, de outros coletivos, ativistas de outras ONGs, de outros grupos, que queriam fazer um movimento
mais eclético, não exatamente acadêmico, que não é, mas que conseguisse ele estar dialogando com as pessoas, e inicialmente também através das redes sociais. Muito obrigado, Érica Guimarães, por sua participação e principalmente Eu que agradeço. pelos esclarecimentos. É com você, Michelle. Durante a pandemia, a frota de ônibus ficou reduzida. Com isso, ficou difícil pegar ônibus em Natal por não saber o horário certo que o transporte vai passar. Muitas pessoas utilizam com recorrência os aplicativos que mostram os horários dos ônibus, mas durante esses meses eles não estão com os horários atualizados, como é o caso do aplicativo Potibus da Prefeitura de Natal. Quem utiliza o transporte público em Natal está reclamando da demora para passar os ônibus. Devido à redução da frota dos transportes públicos por conta da pandemia, afetou também os horários dos ônibus que são informados nos aplicativos que não estão sendo atualizados. Um dos aplicativos que os natalenses usam com frequência é o Potibus, que foi desenvolvido pela Prefeitura de Natal. Além dele, outro aplicativo que é bastante utilizado é o Citamob. Ambos os aplicativos mostram as rotas e horários dos ônibus, mas ultimamente tem deixado muita gente na mão. Está cada dia mais difícil pegar ônibus aqui em Natal. Estou aqui na parada fazem 15 minutos, esperando o ônibus para ir para o trabalho. O ônibus não tem hora para passar. Além de quando passa, o ônibus vem cheio, a passagem só aumenta. O ônibus é inseguro, além da insegurança da gente ficar aqui exposto à parada, né? Sem saber a hora que ele vai passar. Então a gente não pode se programar para sair de casa naquele horário certinho. Tá muito indignante ficar nessas paradas de ônibus hoje em dia, porque os aplicativos não funcionam. Já faz 20 minutos que eu saí de casa, tava marcando o aplicativo que o ônibus estava próximo de passar. Quando a última vez que eu olhei agora já está marcando 52 minutos. E esse problema que tá tendo de não estar funcionando corretamente atrapalha muito. Eu tô aqui, vou me atrasar para chegar no trabalho e outros compromissos que a gente tem. Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Natal, a STTU, que é a responsável pelo aplicativo Potibus, disse que uma das empresas de ônibus está com o GPS desativado, causando prejuízo no funcionamento do aplicativo, e que irá fazer uma averiguação completa da situação do aplicativo Potibus. Já o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, o Seturne, que é o responsável por cobrar as empresas de ônibus para enviar os dados de localização com os horários de cada transporte para o GPS, disse por nota que o responsável técnico não está ciente desse problema e que vai averiguar para saber o que está acontecendo. Felipe Mateus, para o TVO Notícias. A partir de hoje, durante as próximas semanas, a TV Universitária deixa de exibir o TVO Notícias. Como você percebeu, nos últimos 6 meses, passamos a produzir e a gravar todo o telejornal direto das nossas casas por causa do isolamento social. Essa semana, a Superintendência de Comunicação da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, decidiu suspender o programa para reformular o projeto de acordo com a nova realidade. Em breve voltaremos para que você continue a receber em casa o melhor do nosso telejornalismo. O TVO Notícias começou a ser exibido em 1997 e busca trazer pluralidade à cobertura jornalística local, além de servir como espaço de formação dos futuros jornalistas. Durante a pandemia, foram mais de 110 edições feitas de forma totalmente remota, tudo para levar até você as principais notícias do estado. Só que, por enquanto, o TVO Notícias deixa de ser exibido diariamente, a partir de amanhã, para que possa passar por uma reformulação. A diretoria da TV Universitária está propondo uma interrupção temporária do seu telejornal, o TVO Notícias, com o objetivo de implementar uma reformulação pedagógica e estrutural do programa jornalístico, efetivando uma revisão de forma e de conteúdo capaz de imprimir uma maior densidade, maior ritmo e uma maior dinâmica ao noticiário. Nesse sentido, pretendemos redimensionar a qualidade do noticiário, oferecendo novos quadros, reportagens com um maior grau de apuração e conteúdo de maior alcance.
A Superintendência de Comunicação da UFRN busca retornar com as exibições do TVU Notícias o mais breve possível. O retorno das atividades ela ocorrerá assim que a Progesp definir no seu relatório conclusivo do setor de telejornalismo, para que a gente possa tomar as medidas necessárias para a reestruturação do setor. E também a gente tem a esperança de trazer uma pessoa de uma outra universidade, que estamos nos trâmites burocráticos para que essa pessoa venha para a TVU, e isso, consequentemente, demora um pouco. Então, eu não posso definir um dia, uma data, mas o mais breve possível a gente quer que esse processo seja retomado, tá? Para que tudo volte à sua normalidade. Ao longo desses 23 anos, buscamos contar as histórias que as outras emissoras escolhiam não contar. Mostramos as lutas pela conquista da cidadania. Fiscalizamos o trabalho do poder público e ainda trazemos a cena da arte e cultura do nosso estado. Tudo com base no conhecimento produzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte para todos os potiguares. Por isso, a nossa equipe vai continuar trabalhando para em breve voltar a fazer aquilo que sempre fizemos de melhor: jornalismo. O TVU Notícias termina aqui. Confira todo o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube. A gente volta em breve e de cara nova. Até lá!